Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pelo dia e pela oportunidade de agora, 16 horas, estarmos fazendo o nosso devocional do dia. É o nosso momento que a gente se reúne contigo, irmão, em comunhão, para que a gente possa prestar nossa adoração, o nosso momento de entrega total ao Senhor, tá certo? Primeiro livro de Reis, capítulo 15, hoje 14 de dezembro de 2024, primeiro livro de Reis, capítulo 15, nós vamos olhar aqui o versículo 3, que diz assim: E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes deles, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Nós estamos falando de Abias, filho de Roboão. E a gente vai agora, versículo 11. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Nós estamos falando de Asa, filho de Abias, neto de Davi. Nós vamos falar também aqui de 26. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito pecar Israel. Nós estamos falando aqui de Nadab, filho de Jeroboão. E surge um outro personagem aqui, que é chamado de Baasa, que diz a Bíblia aqui no versículo 16, assim: houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. Na verdade, o devocional, ele passa pelos aspectos da comparação entre pessoas que servem ao Senhor e pessoas que efetivamente não servem ao Senhor. Quando a gente fala servir ao Senhor, é pessoas que tomam a sua vida para efetivamente, na tomada de suas decisões, no seu pensar, no seu caminhar, na sua construção de vida, nos seus projetos, nos seus propósitos, elas procurarem fazer coisas em que efetivamente elas possam apresentar aquilo com glorificação ao nome de Deus. Basicamente é isso. E aí, nós temos, por exemplo, nos primeiros dois versículos que nós analisamos, o 3 e o 11, nós temos dois personagens de uma mesma linhagem. Uma linhagem que vem da linhagem de Davi. Nós temos o filho de Roboão, né? É impressionante, né? Como a mente vai, vamos dizer assim, ficando confusa. Nós temos o filho de Roboão, Abias, que eu não vou nem dizer que ele prefira, mas que de alguma forma a ação, por exemplo, do seu pai, a representatividade do seu pai, o testemunho do seu pai, Roboão, impacta significativamente Abias, a ponto de que Abias, mesmo conhecendo a história de seu avô Davi, a representatividade que Davi tem para o povo de Israel e o significado do nome de Davi para o próprio Deus, ele não consegue se desvencilhar daquilo que seu pai lhe ensinava, e começa a praticar coisas que não agradam ao Senhor. Mas em contrapartida, quando vem a sua geração seguinte, chamada de Asa, esse, por incrível que pareça, um pouco mais distante de Davi, mas ele recebe no seu coração, por exemplo, esse separar, e aí, esse separar de Deus, e aí ele, estranhamente, ou não digo estranhamente, mas pela ação do próprio Deus, e eu gosto dessas partes, porque isso para mim deixa muito claramente as escolhas que Deus faz em relação a nós, e nós não compreendemos, levando cada um de nós assim: mas aí seria injusto, então esse seria salvo e não seria salvo, por quê? Porque esse é melhor que eu. Não é porque não é melhor nada não, meu irmão, é porque Deus é que escolhe, Deus é que faz, Deus é que estabelece, a justiça é dele, e tu não precisa entender, eu não preciso entender, nós não precisamos entender, o que nós precisamos é viver. Agora é claro que nós, muitas vezes, nós não sabemos se nós fazemos parte efetivamente da escolha ou não de Deus. Mas aqui claramente a gente consegue perceber que Abias não havia sido recebido, escolhido por Deus, porque era um propósito de Deus, na verdade, que toda a casa de Davi fosse, por exemplo, que servisse ao Senhor. Mas eles próprios não o serviam. E deve ter um fundamento, deve ter um quê de Deus em tudo isso. Mas Asa não. Asa muito distante, é um neto, já passa por Roboão, que não fez o que era lícito, que era agradável aos olhos do Senhor, passa pelo seu pai Abias, chega nele, na terceira linhagem, mas ele consegue fazer. Mas paralelo a isso, nesses reinos, então nós temos o reino de Israel. Nós estamos falando do reino de Judá, nós temos o reino de Israel. Que lá é impressionante, lá ninguém fazia o que era, vamos dizer assim, agradável ao Senhor. Até porque houve uma divisão, houve uma dissensão entre os reinos. Por quê? Porque lá no início, Salomão fez o que não era agradável ao Senhor. Ou seja, não era, vamos dizer assim, não era a vontade, propósito originário do Senhor fazer essa divisão, que Israel era uma coisa só. Mas houve essa divisão das tribos, ou a própria caminhada deles, às vezes vinham se manifestando sobre isso. Às vezes, como lá no livro de Josué, a gente vai ter tribos se levantando, os juízes, a gente vai ter próprias as tribos de Israel lutando entre si, a ponto de quase a tribo, acho que de Benjamim, se não me engano, ela foi quase exterminada por uma outra tribo, pelas outras tribos de Israel, que foi naquele caso lá, principalmente daquela mulher que foi esquartejada ali pelo seu marido. Então você vai vendo que essa divisão. Então nessa tribo de Israel, ninguém vamos dizer assim, agradava ao Senhor. E nisso havia uma sucessão de reis. Então lá, quando Abias começou a reinar, Jeroboão ainda era vivo.
Mas logo em seguida, Jeroboão morre e assume seu filho Nadab. Nadab, num curto período, a Bíblia já diz que ele também não fez o que era reto ao Senhor. E nesse curto período, interessante que nesse capítulo, a ordem ele acaba, vamos dizer assim, se invertendo, porque dentro da ordem, entre o versículo 9 e o versículo 24, ele trazendo a história de Asa, ele traz também a história de Baasa, em que Baasa lutando contra Judá. E nessa luta interessante faz com que, por exemplo, um homem como Asa, um homem que fez, por exemplo, tudo, ele tirou as idolatrias, ele afastou o que eles chamam dos prostitutos cultuais, que são os gays, vamos dizer assim, os imorais, aqui a Bíblia trazendo pelas imoralidades sexuais, ele desfez altares, ele afastou a própria avó dele a Asa foi tão firme nessa limpeza, vamos dizer assim, nessa aproximação, nesse agradar de Deus, que ele chegou lá no versículo 13 assim, até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, por quanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá, e também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Ou seja, ele atacou a própria família, com atacar no sentido de limpar dentro da sua casa. Mas nessa caminhada, quando Asa se levanta contra ele, ele é levado, por exemplo, a fazer acordos com o rei da Síria, para poder, por exemplo, tanto o rei da Síria que apoiava Baasa nos ataques, já tinham tomado a cidade de Ramá, a cidade de Ramá, e os inimigos da tribo de Israel com os assírios já tinham sido edificados naquela região. Ele vai, vamos dizer assim, pega os tesouros e passa para o... Isso é uma coisa difícil, é uma coisa ruim, é um ato negativo que ele faz. Mas para poder afastar ali, ele faz essa aliança com os assírios, que já tinha uma aliança com os próprios tribos de Israel. E dentro daquilo que eles queriam, acabou dando certo o propósito, e ele estabelece ali, aí Asa acaba edificando duas cidades, que é Gesba e Mispa, na área de Benjamim ali. E o interessante, então, quando a gente volta para Nadab reinando, como já fazia o que era mal, além dele fazer guerras contra Judá, ele já tinha uma guerra interna muito, muito intensa sendo tomada. E aí Baasa, interessante, porque Baasa já tinha aparecido lá entre os versículos 9 e 24, mas na verdade ele assume aqui, porque ele mata, ele trai o seu rei, né? Ele trai o seu rei, ele conspira contra o seu rei Nadab, e ele assume o reinado à força, né? Ele assume o reinado à força. E uma medida que ele toma logo em seguida, ele aniquila a casa de Jeroboão. Ele mata todos da casa de Jeroboão, tirando, por exemplo, a sua linhagem da linha do poder, fazendo com que aquilo que já estava previsto lá naquele profeta, não sei se é no 12, lá no profeta 13, um profeta estranho, né? Profeta sem nome, e depois o próprio profeta Ias que confirma que devido também a ele não ter se mantido no caminho do Senhor, que não era a vontade de Deus originária, eles vão nesses tropeços, e o Senhor se levanta e claramente fica nessas oposições aí. Resumindo tudo isso, é um tempo realmente de desafios, é um tempo de decisões entre servir ou não servir ao Senhor. E o interessante, e o mais marcante de tudo isso, é que os dois, o Abias e o Roboão e o Abias, e o Nadab e o próprio Asa, esses tiveram alguma, vamos dizer assim, alguma possibilidade de escolher diferente, mas acabaram de escolher como cultos referenciais ou como pessoas referenciais da sua caminhada, né, da sua caminhada de propósito de vida, pessoas que levaram eles à perdição. Enquanto Asa, que tinha tudo para fazer igual, preferiu optar por ir buscar no seu avô Davi, na quarta linhagem lá, tataraneto lá, bisneto de Davi, deixa eu ver, Roboão, Abias, bisneto de Davi, vai tataraneto, Davi, não estou mais nem sabendo fazer referência, e foi buscar nele. Importante, irmão, que eu quero deixar como mensagem final, toma cuidado com as tuas escolhas, as tuas referências para a tua caminhada cristã. A tua principal referência, com certeza, é Cristo, porque ele é o bom pastor, e ele é o caminho, ele te conduz. Mas no meio dessa caminhada aparecerão diversos homens, que são homens de Deus e homens que não são homens de Deus, meio que te, vamos dizer assim, te auxiliando, caminhando junto contigo, e eles poderão te influenciar decisivamente nessa caminhada de adoração, de ser verdadeiro ou não com Cristo Jesus, tá certo? Fica na graça do Senhor, Deus te abençoe, e a gente vai, nessa gratidão a Deus, fazendo todos os dias, até que Ele nos tire essa possibilidade. Que Deus te cuide, irmão.